Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, na nossa quarta aula sobre teorias atômicas, vamos falar um pouquinho sobre o modelo de Bohr, né? O quarto modelo atômico. Nós já falamos da evolução, né, até chegar no modelo de Rutherford. Hoje falaremos do modelo de Bohr ou modelo de Rutherford-Bohr. Bom, esse modelo ele foi formulado, né, foi elaborado para explicar alguns fenômenos e algumas evidências experimentais que o modelo de Rutherford não era capaz de explicar. Principalmente fenômenos relacionados aos espectros atômicos, que eu vou falar rapidamente do que se trata. Bom, aqui na parte inferior da tela, nós temos o espectro eletromagnético. Aqui estão relacionados, né, os principais tipos de radiação. As radiações de baixa energia estão aqui do lado esquerdo. Então, aqui nós temos as ondas de rádio, por exemplo, né? O infravermelho. Então, são os tipos de radiação. Aqui na parte central, onde tem um olhinho aqui, a gente tem o espectro de luz visível, né? É nessa região que nós enxergamos. Separando em cores, vai do vermelho até o azul violeta ali. Então, essa é a faixa de radiação que nós conseguimos captar. O olho humano é capaz de compreender, de captar. Acima disso, nós temos a radiação ultravioleta, já não é visível, raio-x, raio gama, e, enfim, diversos outros tipos de radiação de alta energia. Bom, mas o que isso tem a ver com o modelo de Bohr? Após os experimentos de Rutherford, né, com as partículas alfa, que comprovaram, né, que a estrutura atômica era formada, né, a partir de um núcleo e de eletrosfera, vários experimentos foram acontecendo, a ciência foi se desenvolvendo e alguns fenômenos começaram a ser observados nesses experimentos. Alguns exemplos estão aqui no cantinho, ó, vou dar uma destacada aqui para vocês verem. O que eu tenho aqui nessas figuras? Eu tenho a decomposição de alguns tipos de luz. No primeiro caso, na primeira figurinha, eu tenho ali a luz branca, que seria a luz da lâmpada mais comum, daquelas lâmpadas incandescentes. Quando essa luz atravessa um prisma, e prisma, né, é um aparelho, um equipamento capaz de decompor a luz, a gente observa que na luz branca a gente pode encontrar as outras cores. Então, desde o vermelho até aqui o violeta, são as cores que estão contidas na luz branca. O que acontece é que foram realizados muitos experimentos utilizando outras fontes, que não a luz branca. Essas fontes podem ser comparadas aos tubos de raio catódico, que lá no modelo de Thomson, né, foram exemplificados em aula. Usando o gás e, né, aplicando uma determinada quantidade de energia nesse gás, esses gases podiam emitir também luz. Pensando aqui nesses dois exemplos que eu estou selecionando aqui, o gás hidrogênio, quando emite luz e essa luz atravessa um prisma, nós temos o que nós chamamos de espectro de linhas, ou seja, a luz que saiu do hidrogênio foi decomposta e, nesse caso, se obtiveram três cores: o vermelho, o azul clarinho e o azul mais escuro. Quando eu repito o experimento usando um outro tipo de gás, no caso aqui o gás hélio, a luz, sendo decomposta, deu origem a outras cores, outros comprimentos de onda. Quer dizer que cada tipo de átomo é capaz de emitir luz em determinados comprimentos de onda, ou seja, com determinadas cores. E esse tipo de fenômeno não poderia ser explicado pelo modelo de Rutherford. É aí que Bohr, que era um físico, tinha muito conhecimento, principalmente nessa época, quando a física estava se desenvolvendo bastante, e com base em algumas informações de experimentos que estavam sendo realizados na época, Bohr propôs alguns postulados, algumas explicações para essas emissões de luz que ele observava nos átomos. A partir então dessas observações, ele formulou algumas afirmações que nós chamamos de postulado. Então, ele escreveu uma teoria tentando explicar o que acontecia no interior dos átomos para que aquelas emissões pudessem acontecer.
Esses postulados eles estão resumidinhos aqui nessa página e dizem o seguinte. Primeiro, os elétrons nos átomos se movimentam em órbitas circulares, que são chamadas de camadas ou níveis. Então, diferente do modelo anterior, do modelo de Rutherford, que diferenciava o átomo entre núcleo e eletrosfera, agora ele está organizando essa eletrosfera e posicionando os elétrons em determinadas órbitas. Essas órbitas foram designadas por letras K, L, M, N, O, P e Q. Então, de acordo com a teoria inicial de Bohr, existiam até 7 camadas nos átomos, e essas camadas elas estavam relacionadas a determinadas quantidades de energia, que é ali o segundo postulado. Cada um dos níveis de energia tem um valor determinado, ou seja, aqueles elétrons que estão nas primeiras camadas, na primeira camada ali perto do núcleo ou na próxima, vão tendo energias cada vez maiores. Quanto mais pertinho do núcleo, menor vai ser a energia desta camada, e os elétrons que pertencem a essa camada, consequentemente, terão mais baixa energia. À medida que você vai se afastando do núcleo, e aí eu vou colocar isso no exemplo aqui embaixo, ó, nesta figurinha nós temos essa situação, camada 1 ou camada K, né? Nível 2 ou camada L e assim por diante, e eu vou me afastando do núcleo, a energia vai ficando cada vez maior. Quanto mais distante do núcleo, maior a energia daquele nível. Terceiro postulado, não é permitido a um elétron permanecer entre dois níveis. Como assim? Um elétron tem uma posição fixa, determinada dentro da eletrosfera. Então, ele não pode ficar entre um nível e outro. Ele sempre tem que pertencer a uma camada, a um nível específico. Mais um postulado que diz o seguinte, que os elétrons eles podem se movimentar dentro da eletrosfera. Isso pode acontecer desde que esse átomo absorva a energia. Então, um átomo absorve energia, os seus elétrons vão ficar excitados, a palavra é justamente essa, o elétron absorve energia externa, que pode ser calor, pode ser radiação. Então, eu posso excitar elétrons, por exemplo, usando um laser. Quando os elétrons absorvem energia, eles saltam para camadas mais externas, que têm energia superior. Isso que eu acabei de descrever é o que a gente chama de salto quântico. O elétron salta para camadas mais energéticas. Nós também podemos chamar isso, né, vocês podem ouvir como transição eletrônica, mudança, né, de posição dos elétrons que absorveram energia. Então, isso só existe a partir do modelo de Bohr. Outro postulado importante é que os elétrons sempre retornam às posições originais. Então, eu tenho um elétron que saltou para uma camada mais energética, mas quando ele retorna, a energia absorvida tem que ser liberada. Essa liberação de energia, que está destacada aqui, é responsável pela produção daqueles espectros eletromagnéticos, os espectros que eu mostrei na página anterior. Aqui no cantinho, aqui na parte de baixo, tem um exemplo disso. Olha só, elétrons voltando de níveis. Então, esses elétrons que estão marcados como pontinhos pretos aqui, ó, aqui, 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 são elétrons excitados, ou seja, eles tinham absorvido energia, estavam num nível superior e estão retornando. Primeira setinha é um elétron retornando do segundo para o primeiro nível. Olha só, a emissão aqui foi vermelha. Quando o elétron volta do terceiro para o primeiro nível, a energia liberada é diferente e aí a emissão passa a ser amarela. Isso aqui é ilustrativo, tá, gente? É só para mostrar um exemplo como poderia ser. E um elétron voltando do quarto para o primeiro nível vai liberar uma certa quantidade de energia que está marcando aqui, ó, o espectro em azul. Ou seja, o retorno dos elétrons é que é o responsável pela emissão de luz pelos átomos. Aqui no canto direito, só para exemplificar aqui numa situação um pouco maior, olha só, um pseudoelétron, né, tem um núcleo aqui no centro e camada 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Olha só, os elétrons retornando de camadas mais energéticas aqui, ó, para a camada número 1
e a energia que está sendo emitida gerando um espectro de emissão. Então, cada átomo tem um espectro de emissão característico. Inclusive, nós podemos usar as cores emitidas por cada tipo de elemento químico para identificá-lo. Cada elemento, cada tipo de átomo, emite luz num determinado comprimento de onda, numa cor específica. Então, por exemplo, o sódio ele emite uma luz alaranjada quando os seus elétrons sofrem excitação e retornam para a posição original. Então, inclusive, essa informação pode ajudar na identificação de elementos químicos. A partir da luz que o átomo emite, eu posso supor, eu posso tentar propor uma resposta. Qual átomo eu estou querendo, de qual átomo eu estou me referindo. Bom, dá uns exemplos aqui de como isso poderia funcionar. Primeiro que, de acordo com a proposta de Bohr, a gente tem átomos com até 7 camadas. Então, ele chamou de camada K, eu vou fazer um exemplozinho aqui, camada K, que é o nível 1 de energia, a camada L, que é o nível 2, e aí eu vou me afastando do núcleo, a camada M, nível 3, N, nível 4, O, nível 5 e P, P, nível 6, Q, nível 7. Então, esses são os níveis de energia de acordo com os postulados de Bohr. Outra coisa que ele também conseguiu prever lá na época e hoje ainda usamos, é que cada uma dessas camadas tem uma capacidade, pode suportar algum número de elétrons, um número máximo. No caso, para a camada L, seria 2 elétrons, não pode ter mais que isso. Na camada K, 2 elétrons. Na camada L, 8 elétrons. E assim sucessivamente, cada camada tem a sua capacidade. Nesse caso aqui, 18, na camada N, 32 elétrons, na camada O, 32 também, e aí eu começo a ter uma diminuição, 18 elétrons na camada P e 8 elétrons na camada Q. Não quer dizer que tenha que ter esse número de elétrons nas camadas, é o máximo de elétrons que eu consigo colocar em cada uma. Vou dar um exemplo de um átomo bem simples, átomo de lítio. Já usei em outros exemplos em aula e ele tem apenas 3 elétrons. Como eu sei disso? Como o número atômico dele é 3, então ele tem 3 prótons e 3 elétrons, isso se o átomo estiver neutro. Vamos pensar na configuração, como é que é a organização desses elétrons. Vou fazer um desenho bem simplesinho, núcleo. Nesse modelo, a gente não vai olhar com tanta atenção para o núcleo, porque a gente precisa descrever melhor a eletrosfera, mas o núcleo continua tendo os prótons, continua tendo os nêutrons, aquela mesma configuração de antes. Mas agora, vamos fazer o seguinte, eu vou pensar que existe uma camada, logo depois aqui do núcleo. Gente, a estrutura não está em tamanho próximo do real, não está em escala, porque a eletrosfera é muito maior que o núcleo, mas num desenho que quer simplesmente representar a órbita, eu acho que está tudo bem. Na primeira camada, eu posso colocar até 2 elétrons. Então, eu vou colocar 2 elétrons. Estou representando por bolinha com menos dentro, azul. Na segunda camada, eu posso colocar até 8 elétrons, mas no caso do lítio, eu só tenho 1. Então, eu vou colocar aqui, o elétron na segunda camada. Ou seja, o lítio é um átomo que apresenta 2 camadas. Na primeira delas, mais próxima do núcleo, eu tenho 2 elétrons e na segunda eu tenho apenas 1. E agora surge uma informação que antes a gente não utilizava, não fazia sentido. A partir de agora, a camada mais externa do átomo, nós vamos chamar de camada de valência. Então, a camada de valência é aquela mais distante do núcleo, é a última camada de um átomo.
E os elétrons que pertencem a essa camada, nós vamos chamar de elétrons de valência. Elétron de valência é o elétron que pertence à camada de valência. Nesse caso aqui, não é elétrons, né? É apenas elétron. Consertar aqui, mas os elétrons pertencentes à última camada vão ter esse nome, né? Elétrons de valência. Isso vai se repetir para qualquer átomo que eu souber a configuração eletrônica. Eu vou descrever ali. Vou pegar um outro átomo, ó. Vou pegar o carbono, número atômico 6. Então, eu posso afirmar que ele tem 6 prótons e 6 elétrons. Vamos fazer um desenho aqui, ó. Primeira camada mais próxima do núcleo, pertinho aqui. Gente, cada átomo tem uma distância, né, uma diferença entre uma camada e outra, que corresponde àquele elemento químico. E aqui, outro. Então, só um desenho aqui. Na primeira camada, eu posso colocar 2 elétrons. Então, ó, a primeira camada tem capacidade para 2 elétrons. A segunda camada tem capacidade para 8, mas no caso do carbono, que tem 6, eu já coloquei 2 na posição dentro da camada, eu tenho mais 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4. E aí, eu distribuí os elétrons do carbono. Essa última camada é a camada de valência, como sempre, isso vai se repetir em todos os átomos. Então, eu tenho aqui, ó, camada de valência, e os 4 elétrons que estão nessa camada são os elétrons de valência do carbono. Certo? Essa informação sobre camada de valência e elétrons de valência é muito importante, a gente vai usar em várias situações. Bom, com o desenvolvimento da ciência, né, depois que Bohr postulou, né, aquelas afirmações todas a respeito do seu novo modelo, que pode ser chamado inclusive de modelo de Rutherford-Bohr, porque, né, ele acrescenta essa separação dos elétrons em camadas, mas, né, continua mantendo as mesmas partículas, né? Os prótons e nêutrons, os elétrons e tudo mais. Mas, enfim, esse modelo ele foi refinado depois de alguns anos com o desenvolvimento da espectroscopia, que é o estudo daquelas linhas, né? Daqueles espectros de emissão dos átomos. Os cientistas conseguiram perceber que naquelas linhas coloridas que se observava, né, na linha azul, na linha verde, na verdade se encontrava um conjunto de linhas muito mais fininhas que compunham a linha mais grossa, que era vista no início. Então, eles conseguiram perceber que cada elétron tinha uma energia própria de acordo com o seu posicionamento dentro da eletrosfera, isso já tinha sido proposto antes, mas que dentro de uma mesma camada existiam diferenças entre os elétrons, diferenças de energia. Então, os elétrons da camada L, por exemplo, não eram todos iguais. Eles tinham pequenas diferenças de energia entre um e outro, e isso sugeria que dentro das camadas, dentro dos níveis de energia, deveriam existir subdivisões. E essa proposta a gente chama de modelo de subníveis, né? É uma maneira bem simples de tentar justificar o que aconteceu. É que dentro de cada nível existiam subníveis, subdivisões para o posicionamento energético dos elétrons. Então, cada elétron poderia ter energia diferente dentro de uma mesma camada. Bom, como que isso foi resolvido, né? A proposta foi de que dentro das camadas existiriam subníveis S, P, D e F, então receberam também letras como, né, designação ali como nome, e cada subnível desses também comportaria uma quantidade de elétrons máxima, um número, né, que não pode ser extrapolado. Como assim? Dentro de cada subnível, eu poderia ter, aliás, dentro de cada nível, perdão, eu poderia ter subníveis de energia. No caso, um subnível S, onde eu posso colocar até 2 elétrons, subnível do tipo P, onde eu posso colocar até 6 elétrons, subnível do tipo D, com a capacidade para 10 elétrons,
subnível S com capacidade para 14 elétrons e assim sucessivamente. Mas os átomos conhecidos até hoje só podem ter esses subníveis. Ah, não tem nenhum átomo com subnível GH? Átomos conhecidos no estado fundamental? Não. Pode ser que se descubram átomos maiores com mais camadas e aí eu precise colocar outros níveis de energia. Pode ser, mas a teoria atômica de Bohr só nos mostra elementos com esses subníveis, S, P, D e F, essas subdivisões dentro da eletrosfera. Bom, fazendo agora um resuminho, né, juntando a teoria ali com os subníveis de energia com os postulados de Bohr, a gente tem aqui a teoria mais completa. O que nós sabemos? Que os átomos podem ter até 8 camadas. Dentro dessas camadas existe um número máximo de elétrons que eu posso colocar. E dentro dessas camadas eu ainda posso ter pequenas subdivisões, que são os subníveis de energia. Os subníveis de energia, eles vão sendo preenchidos em ordem crescente de energia, ou seja, os elétrons vão compondo a eletrosfera, né, vão preenchendo as camadas de um nível de energia mais baixa até um nível mais alto. Então, vai aumentando a energia dos elétrons à medida que eles vão se distanciando do núcleo, isso eu já tinha falado antes, mas eles não pertencem a qualquer lugar, eles vão sendo alocados em subníveis, com energias cada vez maiores. A ordem, né, de crescimento de energia, ela foi descoberta, foi calculada há muito tempo, mas algum cientista colocou isso num diagrama. Muita gente acredita, e eu já ouvi isso, já li em livros, que foi Linus Pauling, um cientista recente, que morreu nos anos 90, que descobriu, que propôs esse diagrama, né, essa maneira de organizar a eletrosfera. Não se tem muita certeza sobre isso. O que a gente sabe é que, com certeza, Linus Pauling conhecia a ordem crescente de energia, mas não se sabe se foi ele que organizou isso num diagrama. Mas o que vem a ser esse tal diagrama? É essa figura aqui embaixo, que mostra a ordem crescente dos subníveis de energia dentro da eletrosfera. Como que isso funciona? Os elétrons vão sendo posicionados na eletrosfera de acordo com esse diagrama. Então, eu pego lá o átomo de lítio, que eu usei como exemplo agorinha, com 3 elétrons. Eu vou posicionando os elétrons seguindo esse diagrama. Então, a ideia é mais ou menos essa aqui, ó. Eu vou descendo, esse diagrama ele é de leitura diagonal. Como assim? Quando a gente lê um texto, a gente vai, né, do lado esquerdo para o direito até o fim da linha. Acabou a linha, eu volto na linha de baixo e assim sucessivamente. Aqui, gente, é o seguinte, o diagrama é lido de cima para baixo em diagonal. É como se eu estivesse lendo um texto. 1s2 é o primeiro subnível. E eu sei que nele cabem 2 elétrons. Esse 2 aqui em cima é para indicar quantos elétrons eu posso colocar nesse subnível. Quando ele está completamente preenchido, eu volto lá na parte de cima e começo a ler a próxima linha. Aí eu vou posicionar elétrons no S2S2, ou seja, no 2, segunda camada, no subnível S, 2 elétrons. Aí eu termino de ler essa linha e vou na próxima. Então, é como se eu estivesse lendo um texto de cima para baixo em diagonal. Vou até o fim da linha, volto, vou até o fim da linha, volto e assim por diante. Parece estranho, mas eu vou mostrar como é que eu utilizo isso. Sabendo que o lítio tem 3 elétrons, eu vou seguir esse diagrama e eu vou lá no 1s, ou seja, no subnível S da primeira camada, eu posso colocar 2 elétrons. Só que eu tenho 3, então eu tenho que colocar o próximo elétron. Voltando lá em cima e descendo novamente, seguindo a seta, na segunda camada, no subnível S, eu posso pôr até 2 elétrons, mas nesse caso só tenho 1. Então, coloquei o terceiro elétron aqui. O que eu acabei de escrever? A distribuição eletrônica usando subníveis de energia.
Se eu transformar isso em camadas, em níveis, eu vou voltar naquela mesma configuração que eu exemplifiquei no slide passado. Ou seja, tudo que tem o número 1 pertence à camada K. Então, na primeira camada, esse átomo tem 2 elétrons, que estão sendo representados aqui em cima. Tudo que tiver esse número 2 na frente pertence ao segundo nível, ou segunda camada, camada L. E nesse caso, no subnível S, eu tenho 2 elétrons. Aí vocês vão me dizer S de novo? Sim, o primeiro S é do nível 1 e o segundo S é do nível 2. Cada camada pode ter um nível S. Nesse caso, um elétron. Essa é a camada de valência, como a gente já tinha visto anteriormente, ó, camada de valência. E agora eu tenho uma informação importante. Como esse diagrama ele está em ordem crescente de energia, quanto mais para baixo aqui, mais energético, eu posso dizer que o subnível 2S, estou marcando em amarelo aqui, ele é o subnível mais energético desse átomo. Porque ele está mais abaixo que o 1s2, ele é o 2s2, e ele tem mais energia. Então, eu chamo isso aqui de subnível de maior energia ou mais energético. Isso vale, né, essa representação aqui, vale para carbono, por exemplo, que eu usei como situação ali na aula, no slide passado. Carbono com 6 elétrons. Como eu faço a distribuição dos 6 elétrons? Usando esse diagrama, eu vou lá no subnível 1 do primeiro nível, né? Eu coloco 2 elétrons. No nível 2, subnível S, eu coloco mais 2 elétrons. E aí eu estou seguindo essa seta, ó. Agora eu acabei, volto lá em cima. Agora eu tenho o subnível P da segunda camada. Eu tenho 6 elétrons no total, eu já coloquei 4, então só faltam 2. Essa é a distribuição dos elétrons em subníveis para o átomo de carbono. E se eu quiser colocar em níveis, como eu fiz ali para o lítio? Número 1 indica a primeira camada, camada L, 2 elétrons. Número 2, aqui e aqui, indicam a camada L. Eu falei K, né? K primeiro, L, perdão. E aqui tem 2 mais 2 elétrons, 4. Ou seja, na camada de valência, o carbono tem 4 elétrons, como a gente já tinha visto no slide anterior. Então, essa é a camada de valência. O carbono tem 4 elétrons de valência. E agora, uma coisa importante que eu mostrei ali no lítio. E qual seria o subnível mais energético? Vamos ver. Descendo aqui na escala, o subnível de maior energia é esse aqui, é o 2P, que tem 2 elétrons. Ou seja, olhando essa legenda que está aqui marcado, olha só, o que significa um S2, né? O número 1 aqui na frente indica que eu estou falando da camada 1, ou nível de energia K, primeiro nível. O S indica o subnível, então esse subnível está dentro da primeira camada. Subnível S dentro da primeira camada. E esse númerozinho aqui é a quantidade de elétrons. Nesse caso aí, número máximo de elétrons, 2. Então, é esse o significado dessa representação do 1s2. Bom, as distribuições eletrônicas, ou seja, o posicionamento dos elétrons dentro da eletrosfera, ele vai ser dado usando esse diagrama, que é muito útil. Não aconselho decorar, aconselho aprender como fazer. Já já eu mostro isso como exemplo. E existem 3 situações possíveis para distribuir elétrons. A primeira é de um átomo neutro, a gente diz que ele está no estado fundamental e tem todos os seus elétrons. Foi o caso do lítio e do carbono, que eu apresentei no slide anterior. E a sequência é
determina quantos elétrons esse átomo tem e vai preenchendo até atingir esse número usando o diagrama. Simples. Só para lembrar, coisas importantes, agora temos, né, o nível ou camada de valência, que é aquela mais afastada do núcleo, e também temos, né, os elétrons de valência, que são aqueles que pertencem à camada de valência. Outro detalhe, temos também o subnível mais energético, que é aquele último subnível escrito na distribuição eletrônica, né, o de maior energia. Agora, duas situações específicas são para íons. Quando eu estou falando ou de cátions ou de ânions, eu tenho que ter um certo cuidado, porque nos ânions eu preciso acrescentar elétrons, isso vai fazer parte da distribuição eletrônica, e nos cátions eu preciso remover. Nos cátions eu preciso ter um cuidado muito especial. Eu preciso prestar atenção porque primeiro eu tenho que distribuir os elétrons como se o átomo fosse neutro, e depois remover os elétrons da camada de valência. Não é de qualquer lugar que eu tiro o elétron, é da camada de valência. Vocês vão ver que esse cuidado é necessário para algumas distribuições eletrônicas específicas. Bom, agora vamos ver como é que isso pode ser usado, né? O que eu faço com esse diagrama? Que informações eu posso tirar dele? Como eu já citei, ele serve para distribuir os elétrons na ordem crescente de energia. Para alguns exemplos, eu vou pegar, por exemplo, um átomo bem conhecido. Vou pegar o átomo de cloro. O cloro tem número atômico 17, então o que eu vou deduzir aqui? Que ele tem 17 prótons e 17 elétrons também. Qual será a distribuição eletrônica dos elétrons, né, do cloro em subníveis de energia? Como que eu faço isso? Bom, eu vou acompanhar o diagrama e colocar os 17 elétrons do cloro dentro dos seus subníveis. Então, eu começo seguindo as setas do diagrama de cima para baixo. Então, na primeira camada, eu coloco um subnível S, certo? E aqui cabem 2 elétrons. Aí, eu vou para a próxima. No subnível S da segunda camada, eu coloco mais 2 elétrons. E no subnível P da segunda camada, eu coloco mais 6. Então, eu já coloquei 10 elétrons. E eu estou, deixa eu marcar com um marcador aqui, eu estou aqui, ó, descendo nesse sentido. E aí, depois do 2P, eu tenho o subnível 3S. Coloco mais 2 elétrons. Depois, o subnível 3P, só tomando cuidado, que eu só tenho 17 elétrons para colocar, eu já coloquei, ó, 12, faltam apenas 5. Então, P5. Não tenho que pôr 6 elétrons, porque eu não tenho elétrons suficientes. Se eu somar todos esses números aqui, ó, na parte de cima, eu vou ter os 17 elétrons. Vamos identificar agora os níveis, como é que fica a distribuição em níveis de energia. Eu vou juntar em camadas. Vamos lá, o número 1, tá vendo aqui, ó, esse diagrama ajuda a lembrar, é relativo à camada K. Então, na camada K, 2 elétrons. O número 2 é relativo à camada L, ou nível 2 de energia. L, 8 elétrons. Eu vou somar, ó, esses 2 com esses 6. M, quantos elétrons eu tenho na camada M? 5, 6, 7. 7 elétrons. Então, eu posso afirmar que o cloro tem 7 elétrons na sua camada de valência, que é bastante importante, né? Todo átomo agora vai ter a sua camada de valência. E eu também poderia perguntar para vocês qual é o subnível mais energético. E é sempre o último que eu escrevi. Nesse caso, ele pertence à camada de valência, mas a camada de valência ainda tem esse outro aqui, ó. A camada de valência é tudo que eu marquei com as chaves. E esse aqui é o subnível mais energético. Então, essas duas, né, são as distribuições eletrônicas para o cloro, em subníveis e em níveis também.
E aí, a gente vai usar essa técnica, gente, para vários átomos. Vou pegar mais um e colocar aqui embaixo. Se eu tivesse que fazer a distribuição do titânio, que é um elemento com número atômico 22, qual seria a técnica? A mesma. 22 elétrons para distribuir. Vou seguindo o diagrama de cima para baixo em diagonal, colocando os elétrons. 1s, 2. Aí, 2s, 2. 2p, aqui cabem 6. 3s, 2. 3p, 6. 4s2. Agora eu vou dar uma contada para ver se eu não passei de 20, né? Ó, 10, 11, 12, 18, 20. Ainda tenho 2 elétrons para colocar. Depois do 4s, né? Eu tô aqui, ó. Eu volto lá na outra diagonal, 3D. Não cabem, né? Cabem 10 elétrons, mas eu não tenho 10 elétrons. Eu tenho apenas 2. Se eu somo todos esses números, eu vou chegar em 22. Juntando em níveis, número 1, camada K, 2 elétrons. Número 2, camada L, 8 elétrons. Número 3, aí aqui tem que tomar cuidado. Olha só, número 3 aqui, aqui e aqui. Então, tudo isso pertence à camada M. Preciso somar todos os elétrons. 6, 7, 8, 9, 10. 10 elétrons na camada M. E na camada N, essa sim é a camada mais distante do núcleo, eu tenho 2 elétrons. Ou seja, essa aqui, ó, é a camada ou nível de valência do titânio. E se eu perguntasse sobre o subnível mais energético? Nós viríamos aqui. O último subnível que eu escrevi na distribuição, esse é o subnível mais energético. E nesse caso, ele nem pertence a camada de valência, né? A camada de valência está aqui, ó, e o subnível mais energético pertence à camada anterior. Bom, outra coisa que era citada era como fazer a distribuição, né, para átomos que perderam ou receberam elétrons, para íons. Eu vou começar com um átomo que perdeu elétrons. Vamos lá. Vamos fazer com o Na. Número atômico é 11, mas ele vai ter um sinalzinho de mais. Como nós já aprendemos, o sinal de mais indica que ele perdeu um elétron. E aqui tem que tomar o cuidado que foi citado lá umas 2, 3 páginas, slides anteriores. Quando eu falo de um cátion, eu não vou fazer a distribuição dos 10 elétrons. Eu sei que ele tem 10 elétrons, mas para cátions, a dica, na verdade, a regra, né, é fazer a distribuição dos elétrons como se o átomo fosse neutro. Então, primeiro, eu vou considerar átomo neutro. Átomo neutro é o sódio sem perder os elétrons. Então, o átomo neutro é como se fosse apenas o Na. O átomo neutro tem 11 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6. Coloquei 10 elétrons, mais 1, 3s1. Essa é a distribuição do átomo neutro. Aí, em segundo lugar, eu vou remover elétrons da camada de valência. Então, essa é a regra para distribuição eletrônica quando eu estou falando de cátions. Para cátions, é assim que faz. Ou seja, eu vou lá, vou remover o elétron que ele perdeu daqui, ó, da camada de valência. Então, a distribuição eletrônica correta é 1s2, 2s2, 2p6. Perdeu a última camada. A distribuição em níveis ficaria 2 na primeira camada, 6 com 2, 8 na segunda. Então, essa é a distribuição eletrônica do cátion, né, do Na+. Mas e se, de repente, eu estivesse tratando de algo assim, ó,
Fe, 2 mais. E agora? Esse aqui é o átomo de ferro, o número atômico dele é 26, e eu sei que ele tem 24 elétrons, mas eu não vou fazer a distribuição de 24 elétrons. Só para anotar aqui, ó, ele perdeu 2 elétrons. Eu vou seguir a regrinha que está aqui no canto. Eu vou distribuir inicialmente 26 elétrons, então vou seguir o diagrama. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Até aqui eu tenho 20 e eu estou aqui, ó. E aí eu vou lá em cima no 3d e vamos colocar o que falta para chegar em 26 elétrons, D6. Ótimo! Agora eu vou identificar a camada de valência, que é sempre o maior número, então o 4, né, é o maior número aqui, inclusive o 4 está relacionado com a camada N, essa é a camada de valência. E eu vou remover os elétrons, nesse caso, ó, os 2 elétrons da camada de valência. E aí eu vou reescrever. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, não tenho mais o 4s2, 3d6. Essa é a distribuição eletrônica do ferro 2+. Vou fazer agora em camada só para a gente juntar. Camada K, 2 elétrons, camada L, 8, a camada M tem 6 com 6, 12, 13, 14, e a camada N não existe mais. A camada de valência agora é essa aqui, ó. Essa é a camada de valência. E o subnível mais energético é o último que eu escrevi, é o 3d6, certo? Então, cuidado, a distribuição eletrônica de cátions tem que ser feita assim. Remove o elétron na camada de valência, não é em qualquer lugar. E aí, para finalizar, a distribuição eletrônica em ânions. Vou fazer um exemplo aqui com o oxigênio 2-, o ânion bivalente. Bom, o que eu tenho aqui? Um átomo que recebeu 2 elétrons. Isso faz com que, ao invés de 8 elétrons, ele tenha 10. Então, eu tenho 10 elétrons no oxigênio. E vou fazer minha distribuição eletrônica de 10 elétrons, que vão ser acrescentados só no final. Então, eu vou acrescentar primeiro os 8 e depois os 2 elétrons que ele recebeu. 1s2, 2s2, 2p, aí vamos lá. 8 elétrons, né? Eu já gastei 4 elétrons aqui. Eu tenho mais 4. E esse átomo recebeu 2 elétrons. Vamos prestar atenção porque no subnível P dá para colocar até 6 elétrons, né? No S são 2, no P são 6. Então, eu posso colocar aqui, ó, os 2 elétrons que esse átomo recebeu. Fazendo uma distribuição mais bonitinha, 1s2, 2s2, 2p6. E essa é a distribuição eletrônica do oxigênio 2-. Juntando em camadinhas, K, 2 elétrons, L, 8 elétrons. Então, essa primeira é a distribuição em subníveis, que a gente pode fazer se o exercício pedir, e essa aqui é em níveis ou em camadas. Destacando a camada de valência, que é essa aqui, e o subnível mais energético, que é o 2p6, certo? A distribuição eletrônica normalmente é feita com átomos com poucos elétrons. Dificilmente um exercício vai pedir uma distribuição um pouco mais trabalhosa, com muitos elétrons, 90 elétrons, porque dá trabalho e esse diagrama falha quando a quantidade de elétrons é muito grande. Então, para finalizar, né, eu vou fazer um último exemplo aqui. Eu vou fazer um simples, F-1. Número atômico aqui, ó, é 9, só para a gente comparar com o oxigênio. 1s2, 2s2, 2p5. Eu coloquei 9 elétrons, mas ele ganhou mais um, então, mais um aqui. Para fazer mais rapidamente, né, ó,
P6. E olha só que interessante, só para relembrar uma coisa da aula passada, o F-, ele é isoeletrônico e tem a mesma distribuição eletrônica do oxigênio 2-. Então, em camadas, ó, eles ficam iguaizinhos. Uma coisa que é um erro muito comum, e eu vou comentar agora, muita gente olha e vê que a distribuição eletrônica é igual, fala, nossa, mas é o mesmo átomo. Cuidado, porque não é. O flúor tem um núcleo diferente do núcleo de oxigênio, e a identidade do elemento é o número de prótons. Então, esses átomos eles não se tornaram iguais, é apenas uma coincidência e eles são isoeletrônicos, ok? Aqui eu poderia fazer qualquer outro exemplo, então eu só vou comentar com vocês que, tendo o diagrama em mãos, a gente pode fazer distribuições eletrônicas de diversos átomos. Então, por exemplo, eu poderia propor numa questão a distribuição eletrônica do potássio. Potássio, número atômico 19. Qual que é a regra? Vai no diagrama, seguindo em diagonal, colocando os elétrons nas posições adequadas. Primeiro nível, que é o 1, 2 elétrons, e assim sucessivamente. 2s, 2p, 3s, 3p e vai contando, não posso passar de 19. Ó, até aqui 10, 18, só falta 1. Depois do 3p vem o 4s. 4s e eu coloco um elétron, que é o que está faltando. Distribuição em subníveis. Esse aqui é o subnível mais energético, e aí eu vou colocar tudo em camadas para finalizar. Camada K, 2 elétrons, camada L, 6 com 2, 8. Camada M, mesma coisa, 6 mais 2, 8. E a camada N, que é a camada de valência, só tem um elétron, tá aqui. Então, distribuição em níveis em subníveis, identificando camada de valência, que tem um elétron, e o subnível mais energético, que nesse caso é a camada de valência. Subnível mais energético. E aqui, o que a gente vai falar muito ainda, a camada ou nível de valência. Bom, depois de dar uma estudadinha nisso tudo, eu acho legal treinar um pouquinho o uso do diagrama, fazer alguns exemplos e tem listinha de exercício. Bons estudos para vocês!